quero que o pessoal que está aqui no chat com a gente vai mandando sua opinião do jogo do Brasil. A gente vai começar a falar um pouco do jogo do Brasil e daqui a pouco eu vou colocar vocês para participar com a gente. Então já falo o que vocês acharam, achou que o Pedro foi bem ou não. 5-1 na Tunísia, né, Edmundo? O último teste antes da Copa do Mundo. Eu quero começar falando com você sobre o jogo em si, né? O que você achou? Alguma surpresa, algo que te surpreendeu de algum jogador? Danilo na direita em vez do Militão, né? O que você achou dessa seleção aí? Então, Gui, eu acho que a seleção está demonstrando a cada dia mais entrosamento, né? Uma surpresa ontem, uma notícia de que a Tunísia é considerada a Itália africana, porque estava 9 jogos a defesa sem tomar gols. O Brasil, com seu ataque fulminante, acabou fazendo 5, depois da expulsão de um jogador da seleção da Tunísia. Eu acho que o Brasil vai mostrando que tem uma espinha dorsal, né? Uma zaga, um meio-campo e um esboço de ataque, que ora pode ser com o Paquetá mais à frente, ou ele de volante, o Richarlison de referência como centroavante, ou aberto pelo lado, como aconteceu algumas vezes no jogo de ontem. Então, o Tite está dando uma demonstração de que ele tem poucas dúvidas. E acho que as maiores dela é por conta de contusão. Aí eu falo da lateral esquerda. E na lateral direita, que ele não confia em nenhum jogador que joga aqui no futebol brasileiro. Está esperando ainda pelo Daniel Alves, e aí ele está improvisando. O Danilo, que hoje joga de zagueiro pela esquerda na Juventus, e do Éder Militão, que é zagueiro do Real Madrid. Então, assim, é claro que eu estava vendo os números, não sei se eu vou me enganar, mas acho que são 50 jogos do Tite, 37 vitórias, 10 empates e 3 derrotas. Os números são, de fato, espetaculares. Só que os confrontos contra os favoritos, a conquista da Copa do Catar em 2022, o número é muito pequeno, embora também sejam números positivos para o técnico Tite. Cara, a Copa do Mundo, na teoria, porque eu gosto de falar sobre isso, porque a gente não é dono da verdade, né, Gui? Na teoria, Sim. O Brasil sempre passa muito fácil, com muita tranquilidade pela primeira fase. Só que na Liga das Nações, tanto Sérvia quanto a Suíça vivem um bom momento. Não sei se isso vai continuar até a Copa do Mundo do Catar. Mas são 2 equipes fortes, que fizeram campanhas tão boas quanto, ou melhor, do que os gigantes europeus. E são os primeiros adversários do Brasil. E pode acontecer do Brasil não fazer ponto suficiente para decidir a classificação no jogo contra Camarões. Ou, ao contrário, pode ganhar fácil da Sérvia, ganhar fácil da Suíça e depois jogar contra Camarões só para cumprir tabela. Acho que tudo pode acontecer. Né? É um torneio muito curto, de 7 jogos apenas, e eu vou torcer para que o Brasil mantenha o nível técnico apresentado até aqui e, principalmente, os resultados, para que o Brasil, de fato, consiga conquistar o hexacampeonato. Exato, tá indo bem por enquanto, mas é difícil, né? Eu acho que a gente vai ser testado de verdade durante a Copa do Mundo. Vamos colocar a galera aqui, ó. Vitor Pereira, tô animado pelo futebol mostrado. Acho que só o próprio Brasil pode tirar essa Copa de nós. Tô confiante. Pô, dá pra perceber, Vitão. Tá confiante pra caramba aí, mas... Cara, eu tô também animado, viu, Vitor? Cara, eu não sei o Edmundo, eu fiquei animado com o futebol, mas ao mesmo tempo eu quero ver o teste para valer mesmo, entendeu? Acho que a própria Sérvia vai ser um teste legal antes da fase de eliminatórias, né? Vamos colocar mais gente aqui, ó. Luiz Provazzi, né, manda, eu tenho uma pergunta. Para testar um cara como Pedro, Hendrick, não seria melhor testar no time titular? Cara, eu acho que sim, viu, Luiz? O que você acha, Edmundo? Eu acho que tinha que ter colocado o Pedro no começo, já que o Richarlison já mostrou pro que veio, né? Eu também acho, mas ele acabou entrando no segundo tempo e fez um golaço. Então, assim, eu acho que diferente do Matheus Cunha, que entrou... Jogou mal, né?
jogou mal e perdeu algumas oportunidades. Eu acho que se tinha alguma dúvida do Tite, e acho que tem a pressão da imprensa brasileira, né, especialmente a carioca, para que o Pedro vá à Copa do Mundo, acho que se tinha alguma dúvida, ela foi tirada. Eu acho que os 3 atacantes foram, se forem 3 centroavantes, eu diria que seria hoje o Richarlison, Gabriel Jesus e o Pedro. E aí, cada um com as suas características. E aí vai depender muito do esquema tático adotado pelo Tite. Paquetá e Neymar são titulares, independente da posição que eles vão jogar. O Rafinha fez gol em todos os jogos aí. Então, Jogou muito também, carimbou né? o passaporte dele também. A dúvida é se vai jogar com apenas um volante. A gente fala um volante, 2 volantes. Quem pouco sai para o jogo é o Casemiro. Porque ontem o Fred, talvez até pela fragilidade do adversário, pisou na área adversária, na área da Tunísia, por diversas vezes. Então, foi uma ocupação de espaço de um meia atacante que chega à área, né? Porque, na verdade, não existe posição fixa, existe ocupação de espaço. Você pode até ter características mais ofensivas, mas se você ocupa um espaço defensivo, você é volante. No jogo de ontem, não. Pela facilidade e a liberdade dada pelo Tite, né? O Fred foi muitas vezes lá na frente e não parecia um volante. Mas, de novo, né, o Brasil tomou o gol de bola aérea, que são armas que algumas seleções europeias usam muito, né? Então a gente tem que ter um contraponto, né? Obrigado, Bruna. Tem que ter um contraponto, mas eu estou bem confiante, sim, pela parte individual. O coletivo precisa melhorar um pouquinho. Boa. O Júlio tá falando que o Fred foi um meia sem qualidade ontem e falou do Bruno Guimarães também na outra mensagem. Também acho, cara, o Bruno Guimarães eu queria ter visto ele jogar na seleção um pouco mais. Não vai para a Copa, muito provavelmente, né? Não foi testado, né? Vamos ver quem mais mandou aqui. O Wallace está mandando também, perguntando. Acho que o Brasil foi muito bem, sim. Rafinha foi bem, Richarlison, Pedro, enfim, o Brasil é uma das favoritas na Copa, apesar de eu achar que o Brasil não ganha a Copa. Pô, Wallace, tem que torcer pelo menos, pô. Eu não sei se vai ganhar a Copa, mas eu acho que vai competir muito bem com as outras equipes aí, né? O Davi tá perguntando do Botafogo, daqui a pouco a gente fala dos outros times também, vamos falar um pouquinho mais do Brasil. Mas, Edmundo, a gente pode falar que o Pedro garantiu a vaga dele na Copa do Mundo, fazendo aquele golzinho, entrando bem no jogo? Eu acho que garantiu. Se ele deu poucos minutos, e nesses poucos minutos ele aproveitou bem a oportunidade, fazendo um belo gol, eu acho que ele garantiu. Pelo menos mostrou que tá melhor preparado que o Matheus Cunha e que o Firmino, que eu acho que são os grandes concorrentes para aquela posição. Com a FIFA aumentando o número de participantes na Copa, o Tite levou mais atacantes do que em outras posições. Embora a Copa do Mundo dá sempre uma demonstração de que os atacantes são barrados, os meias são mais facilmente trocados, mas os zagueiros machucam mais, os zagueiros são expulsos. Então, assim, tem que ter um equilíbrio, né? Acho que dessa vez ele levou até zagueiros que a gente nunca tinha visto na seleção e nem esperava, né? O caso do Bremer, a primeira vez, do Ibanez. Então, assim, acho que a gente está bem servido lá atrás, apesar de ter sofrido um gol de cabeça para a Tunísia, depois um gol que foi anulado. Eu acho que ainda falta um acerto na parte defensiva, mas acho que o Pedro garantiu a vaga dele sim, porque entrou pouco e fez um belo gol, então aproveitou bem a oportunidade que teve. Boa, também acho. Acho que o Pedro vai para a Copa, sim. A gente tem até um superchat aqui do Thiago Lopes. Edmundo Ídolo, Gui Camarda Monstro. Valeu, Thiagão. Obrigado aí. Aliás, eu queria pedir pro pessoal que está aqui na live para curtir, deixar o like aqui no YouTube, no Facebook, onde você estiver. Deixa o like, que é importante também. Curte o vídeo aí rapidinho pra gente, que é de graça, tá bom? Obrigado mais uma vez, Thiagão. Valeu mesmo, cara. Edmundo, agora vamos começar a Copa do Mundo, né? Richard, quem que você colocaria? Eu acho que vai ser o Richarlison, né? Mas vai.
Tem o Richarlison hoje, assim, na nossa cabeça, quem vai ser convocado. Richarlison, Gabriel Jesus ou Pedro. O Tite já falou que vai jogar com algum centroavante, né? E esses são os que têm mais estilo de centroavante, apesar de eu achar o Gabriel Jesus mais para a esquerda ali do que centroavante, né? Quem que você começaria no jogo aí? Então, o Gabriel Jesus está voando lá no Arsenal, Ah. Pedro voando no Flamengo. Mas na seleção, quem está aproveitando a oportunidade de jogar como centroavante é o Richarlison. Dois gols no primeiro jogo, um gol nesse segundo. E ele tem uma boa movimentação, um bom entrosamento com os demais companheiros. Eu acho que vai começar o Richarlison, né? Embora ele possa jogar de centroavante, ele possa jogar pelo lado, tanto direito quanto esquerdo. Acho que o direito está melhor servido, né? Com Rafinha, Antony, Rodrigo. O lado esquerdo ainda a gente fala bastante no Vinícius Júnior pela campanha que ele fez com a camisa do Real Madrid, fazendo gol na final de Champions. Isso aí, sem dúvida nenhuma, conta bastante. Mas na seleção ele ainda oscila, né? Principalmente nas tomadas de decisão, quando é para driblar, quando é para tocar, quando é para finalizar, às vezes, de perna esquerda, que aí ainda ele refuga um pouco. Por isso que o Tite ontem entrou com o Fred, fortalecendo um pouco mais o meio-campo e dando mais liberdade para o Paquetá, que ontem até não fez uma grande partida, né? O Neymar pode cair pelo lado esquerdo, para o Paquetá. Tem opção, né, de pessoas que jogam em várias posições, né, jogadores. Exatamente. Né? Acho que a única posição assim que do ataque que está garantida como titular é o Rafinha, porque ele tem correspondido também, feito gols e jogado muito bem. Jogado melhor até na seleção brasileira do que no clube. Ele se parece... Tudo bem que ele está chegando agora, recém-contratado ao Barcelona, mas parece que ele se sente mais à vontade jogando com a camisa da seleção brasileira do que no Barcelona. E acho que ele vai ser aí uma peça fundamental no esquema do Tite. Mas acho que a gente está muito bem servido. Acho que a gente vai chegar muito bem na Copa do Mundo. Não dá para garantir que vai ganhar. Já vi o Brasil passando em alguns momentos jogando pior. Já vi o Brasil passando, sendo eliminado jogando pior, jogando melhor, como o exemplo da Copa de 2006, né? 2010 na Holanda, cara. Também. Mas 2006 o time era melhor que 2002 também, né, cara? Fez um primeiro tempo espetacular. O árbitro deixou de dar um pênalti em cima do Robinho. E aí, cara, 2 erros individuais, né? Do Júlio César e do Felipe Melo. O Brasil foi eliminado. Essa é a Copa do Mundo, que você joga contra seleções super qualificadas e contra o tempo, né? 1 erro, 2 erros. E aí a gente pode falar de 2018 também, falar do 7-1 também, porque joga Brasil e Alemanha de novo em Belo Horizonte, joga 10 vezes, não vai acontecer aquele massacre que aconteceu, sabe? Então, são coisas que acontecem. O mental precisa estar muito forte para que você não saia do prumo, não saia do caminho ali, do que tem que ser feito para poder ser eliminado. E o momento é muito importante, né? Porque, cara, é um mês, é um tiro só, né? 7 jogos, se o Neymar estiver voando, vai estar voando esses jogos. Se tiver mal, vai estar mal todos os jogos também. Então, isso muda muito também, né? Vamos ver o pessoal aqui, o Kelzinho tá mandando, na minha modesta opinião, enquanto a seleção não tiver um atacante do nível Ronaldo, Romário e Edmundo, por exemplo, difícil o Brasil ganhar uma Copa. Pô, Kelzinho, eu vi seleção aí ganhando com os caras aí, cara, que pra mim não era grande jogador. A gente viu a França com o Giroud. Eu acho bom o jogador, ele faz bem o pivô, mas ele não tinha feito um gol. Ele não fez, acho que, se eu não me engano, ele não fez um gol na Copa e era centroavante. Não fez um gol, entendeu? Então não dá para falar nisso especificamente. E aí o Lucas está colocando um assunto aqui que eu conversei ontem, eu fiz uma live com o Baran durante a tarde ontem, que eu discuti muito isso. Caso o Brasil ganhe a Copa, o Neymar já vai ser maior que Ronaldinho, Romário, Ronaldo na seleção. E, cara, eu tava falando com eles disso, cara. Se o Neymar for protagonista, ele tem chance aí de ficar
pós-Pelé aí, o cara que, né, ganha uma Copa do Mundo, de repente, eu acho que ele poderia ser um dos maiores destaques, né? O que você acha, Edmundo? Eu acho que não. Quem que você acha Desculpa. que... Eu acho que não, cara. Eu acho que ele vai estar na mesma prateleira. E aí, tecnicamente, a gente pode discutir se ele está no nível desses atletas que foram citados, mas acho que há um movimento de fazer com que, para que seja vendido os patrocínios gigantescos, que ele encoste no Pelé ali, em termos de número. Tem muita gente que fala que os números não mentem, mas, cara, mais fácil fazer gol contra a Venezuela do que contra a Alemanha. Então, assim, se você pegar e botar na ponta do lápis, todos esses nomes que foram citados aí brilharam contra a Alemanha, contra a Inglaterra, contra a Itália. Entende? O Neymar, sim, ainda nesses jogos, não foi brilhante. A oportunidade é essa. Entendeu, Gui? Essa é a minha opinião, e gosto demais do Neymar. E nada contra. Mas a gente tem que ser muito claro. Em 90, a seleção brasileira tinha uma sede de uma salinha pequena na Rua da Assembleia, no centro do Rio. Hoje tem um prédio gigantesco, arrecada milhões, tem 20 patrocinadores, arrecada mais de 1 bi por ano, muito mais do que 1 bi por ano. E você precisa ter produtos. Para você vender, precisa ter produtos. E, na minha modesta opinião, ele é um produto. Sabe? Esses amistosos que o Brasil joga contra a Costa Rica, contra Panamá, contra a Gana, Tunísia. Desculpa, meu amigo. Tudo bem, data FIFA. Os europeus estão jogando a Liga das Nações. Só sobraram esses adversários. Mas, na minha modesta opinião, ele faz muito nesses jogos pequenos e faz pouco nos jogos grandes. Por isso, a minha opinião é que ele ainda precisa fazer mais para estar no rol dos 3 R's aí citados pelo Lucas Santos. Boa, o Vanderlei já fala aqui. Animal, disse ontem para o padre que a hóstia que ele tomou devia estar viciada. Aí não, né? Tem Zico, Romário, Garrincha e muito mais. Cara, eu também acho isso, mas o que eu estava discutindo não é exatamente isso, que ele vai ser maior ou melhor. Mas eu acho que ele já muda de prateleira, entendeu? Por exemplo, se ele consegue ganhar uma Copa do Mundo, que é o que falta hoje para o Neymar, assim, já ganhou Champions, eu acho que aí ele chega no nível de um Ronaldo Fenômeno, um Ronaldo Gaúcho. É isso que eu falei ontem, viu, Vanderlei? Mas, né, não sei, cara, tem que esperar, vamos ver também. A gente fica já falando antes de acontecer as coisas. Eu acho que falar dos números do Neymar, eu acho muito errado mesmo, porque ele vai passar o Pelé agora. Isso não quer dizer que ele é melhor que o Pelé na seleção brasileira. Mas eu digo só de mudar de prateleira. E você sabe que eu falo toda hora que sou contra frase pronta, sou contra frase pronta. Uhum. E as pessoas usam muito essa frase pronta. Os números não mentem. Eles mentem, sim. Embora eles sejam positivos, eles mentem, sim. Sabe? E acho que esses números do Neymar são mentirosos. Embora eles existiram, eles são concretos, ninguém manipulou. Ele, de fato, fez gols contra a Venezuela, Bolívia, Panamá, Peru, Tunísia, Gana, sabe? Ele fez, isso fez. Uhum. Mas é porque o sarrafo desses jogos é muito mais baixo do que aonde brilharam Romário, Ronaldo, e hoje Ronaldo, né? Ronaldo e os Ronaldos. Rivaldo, que acho que tem que ser colocado nessa prateleira. Enfim, isso é só uma opinião. E estou torcendo que ele seja protagonista dessa Copa do Mundo, que o Brasil seja hexacampeão e que eu possa, pós-Copa, lá no dia 19 de dezembro, sentar aqui e falar: agora o Neymar está, né, na prateleira de cima, entre os maiores do futebol brasileiro. Até agora, para mim, não está.